Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda. Cuidado com o que este jornal publica. Não é mais um órgão isento de informação. Trata-se de um jornal faccioso, parcial, que está empenhado apenas em defender causas que o povo brasileiro abomina. Foi um sustentáculo da ditadura. Ajudou a implantar a ditadura. Manteve a ditadura. Foi à sombra da ditadura que esse jornal tornou-se o centro de um império de comunicação, as organizações Globo. Claro, eles querem continuar com os seus privilégios, com os seus cartórios. E por isso é que temem a eleição de um cidadão independente como é Leonel Brizola. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que anda vendo o Jornal Nacional demais. Aqui quem fala é o Cícero Canete. Estou aqui acompanhado no estúdio Major, em na Tijuca, pelo jornalista Caio Belandi. Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Hoje eu estou um pouco rouco, graças ao berrio, mas a gente vai tentando falar mesmo assim. Agradecer a presença do convidado, mais um convidado de enorme gabarito que nós trazemos aqui para o lado B, e também mandar um abraço para os nossos panelistas aqui presentes. Pelo economista Daniel Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não tô tão rouco, mas tô um pouco dolorido. Torcedor Nutella, né? Não canta. Com o pescoço doendo, enfim. Uma pequena maratona, mas valeu a pena. Maracanã foi uma suruba, mano. Jornalista Pergunta Wagner pro Vitor Torres. Luiz do Botafogo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí mais uma vez, lado B32, né? Só fazendo um parênteses também ao que o Alcides já falou no começo do programa. Na verdade, o pior de tudo, que eu acho que não é esse lado só da cidade que assiste o Jornal Nacional. Infelizmente, o país inteiro ainda vê essa merda. Por isso que a gente está no estado em que nós estamos. Porque o pessoal da Zona Sul geralmente prefere o William Vac. O William Vac, Jornal da Globo. Drogas mais pesadas. Ou o Jornal das 10 da Globo News. Drogas mais pesadas. Então, eu queria desejar aí uma boa noite para os meus amigos panelistas, pro Paul ali que está nas carrapetas e pro nosso convidado. Hoje aqui recebemos o professor de História João Braga Areias para falar um pouco de como as famílias do oligopólio controlam a comunicação no Brasil. Bem-vindo, Areias. Bem-vindo, obrigado pela presença. Valeu, obrigadão aí pelo convite. Olá a todos. Bom, ao contrário da fábula da meritocracia, as famílias que controlam os principais setores da economia brasileira são as mesmas há décadas, atravessando gerações, sempre contando com muito lobby, tráfico de influência e muito, mas muito dinheiro público. Areias, como as famílias que controlam esses principais órgãos de comunicação no Brasil se inserem nessa lógica do capital, da dominação? Então, vamos lá. Geralmente a autoimagem dos empresários costuma ser muito ligada a isso que vocês falaram de meritocracia, de iniciativa, criatividade e tal. Muitas vezes faz um discurso que, a gente faz tanto, apesar do Estado atrapalhar a gente. Mas o que a gente assiste na história das grandes famílias empresariais é essa relação, né, muito próxima entre Estado e grupos empresariais. Promíscua, umbilical, incestuosa, enfim, e no caso das organizações Globo, a gente, é clássico isso, né, o conhecimento das relações entre a fundação da TV Globo e as relações com a ditadura militar. Então isso é clássico, e essas relações com o poder público realimentam esses grupos empresariais e permitem que eles fiquem aí por décadas. Mudam os governos, mas eles ficam. Se eu tô correto, porque assim, a gente chegou a você através do Pedro, que fez o Catedrais, né? O lado B20. E editou também Os Donos do Capital, que fala dessa lógica. Que fala da lógica de todas as grandes desmistifica famílias. Essa lógica da meritocracia. Pois é, e você seu trabalho é provavelmente mais focado na família Marinho, mas você também estudou as outras grandes famílias da telecomunicações, é isso? Não. Minha tese de doutorado em História na UF é sobre organizações Globo, apoio ao neoliberalismo, as privatizações, passando pela história, as relações com a ditadura militar. Mas então foi mais apesar de a gente discutir comunicação, coisa que eu gosto de fazer, o meu estudo foi mais na família Marinho mesmo, a mais rica do Brasil, segundo a Forbes. Na sua opinião, assim, você acha que a questão das telecomunicações, ela
a relação é mais espúria nas telecomunicações que nos jornais, por causa da questão de concessões, etc.? Bom, se todos os grandes grupos empresariais, ou praticamente todos eles se relacionam de modo muito corrupto com o poder público, como o caso das empreiteiras, acho que o caso da comunicação é especificamente mais problemático pela influência que ela vai ter nos corações e mentes das pessoas, na formulação de pautas, do que as pessoas discutem, mais importante, do que as pessoas não discutem. Então, eu acho que é mais problemático e mais urgente debater por causa disso. Se tem mais um grau maior de corrupção e maior imoralidade ainda, eu não saberia dizer. Mas eu acho que ela é uma questão mais sensível, porque, veja, a maior parte das pessoas se influencia. Não, mas meu ponto é assim, até que ponto a família Civita é mais destrutiva do que a família Marinho? Isso é o que eu quis dizer. Tá, em que medida essa é mais destrutiva ou menos destrutiva? Olha, porque, por exemplo, refletindo, pensando alto contigo, a Civita seria mais destrutiva porque ela não precisaria de uma concessão pública, seria isso? Isso, eles têm liberdade para fazer o que eles quiserem. Ou você acha que a família Marinho, por não ter responsabilidade com a sua concessão, age de maneira mais incorreta? Tô pensando uma questão subjetiva, óbvio. Mas... Eu não vejo tanta diferença. Assim, os eu não vejo correram bastante atrás dessa concessão de televisão. Inclusive pela tiveram a MTV, né? Que era uma concessão. E pela TVA também. Eles tentaram, vai. Pelo meu ponto de vista, o Areias colocou aí, e você também colocou que é uma questão subjetiva, e eu acho que é mesmo, mas partindo do princípio, essa é só a minha opinião, né? Partindo do princípio que as organizações Globo, a família Marinho opera uma concessão pública, onde ela tem obrigações a cumprir, sob pena de perder essa concessão, e ela não cumpre essas obrigações, e não cumpre, mesmo não cumprindo, ela ainda assim não perde essa concessão, pelo contrário, ela é sempre renovada, quase que automaticamente renovada. Mesmo com irregularidades. Mesmo com irregularidades. Fora as afiliadas. E tem uma outra questão, que difere aí também a família Marinho da família Civita. A família Marinho é dona de televisão, né? Que é algo que está ainda muito mais acessível aos corações e mentes da população do que a Veja da Vida, que é uma revista que, enfim... Que é comprada basicamente pelo governo Geraldo Alckmin. Vive de assinaturas que devem ser pouquíssimas. Governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo assina muitas, né? Então, assinaturas anunciantes. Mesmo que fossem assinaturas reais, são 1 milhão de exemplares que chegam a 3, 4 milhões de pessoas. Isso, diferente de uma televisão que você liga, quando você acorda, você liga a televisão pra... quase, eu arrisco a dizer que em 70% dos lares, as pessoas quando ligam a televisão, ela já tá conectada na Globo, antes de qualquer outra coisa. Isso em 2017, nós estamos falando aí em 2017, com internet, com todo tipo de informação mais acessível, né? Imagina o que isso representou há 25, 30 anos atrás, quando a internet ainda não era forte no Brasil e as pessoas não tinham acesso à informação com tanta facilidade, né? Então acho que nesse ponto de vista a família Marinho é muito mais destrutiva aos interesses do Brasil do que a Globo, mais ainda, aí também é um ponto de vista meu, e o Areias pode me desmistificar ou não, ou pode concordar comigo, mas eu tenho para mim, até pela própria origem e natureza da Rede Globo, a formação dela, logo após o início da ditadura militar, em 1965, quando foi dada a concessão de televisão, a questão do empréstimo com a Time Life, né, que o Roberto Marinho teve essa ligação toda nos Estados Unidos. Eu tenho para mim que a Globo é um ponto não militar, né, um ponto civil dos Estados Unidos dentro do Brasil. É uma empresa que opera os interesses do imperialismo dentro do Brasil. Então, o que dá para falar com muita segurança, né? Você pega as pautas que a Rede Globo, todo o seu sistema de comunicação do grupo defende, é uma pauta mais defensora do capital multinacional e associado, das grandes, né, do capital internacional, das multinacionais e tal. Então, assim, sem dúvida, a plataforma que a Rede Globo defende vai ao encontro desses interesses internacionais. A TV Globo, na sua fundação, já é associada a esses, apesar da ilegalidade. Se quiser, a gente fala que teve até uma CPI para apurar as ilegalidades da fundação da TV Globo. E assim, a pessoa que estuda e discute, reflete menos sobre essa questão, tende a ver os meios de comunicação como, assim, dão notícias do que está acontecendo, mas é muito mais que isso. Ela enfatiza mais alguns pontos, deixa outros de lado e
pauta a questão. Então, só para dar alguns exemplos, a Previdência está num déficit, né? Há um rombo da Previdência. Isso é massacrantemente anunciado. E aí não existe contraponto. Não existe contraponto. Há vários estudos que vão falar, se não houvesse os desvios de recursos que eram destinados à Previdência, não haveria déficit. Aliás, ela seria superavitária. Isso é só um exemplo. Então ela está o tempo inteiro tratando de algumas questões sem contrapontos e defendendo pautas. Essas pautas casam com os interesses imperialistas que você muito bem mencionou. Ô, João, seu livro é mais focado no jornal, né? Você focou mais na criação no jornal. Conta pra gente como é que você desenvolveu o seu livro, o que ele aborda, enfim, os pontos principais. Eu queria fazer uma complementação e o salto não de qualidade, mas de importância que o jornal tem a partir da criação da TV, né? Porque o Globo, embora seja um jornal de 1928, ele era um jornal completamente secundário. No Rio de Janeiro tinha o Jornal do Brasil, a Tribuna da Imprensa, a Próxima Última Hora, o Folha da Manhã, e vários jornais. Sobreviveu. Vários jornais que tinham maior importância até os anos 50, e como é que o Globo dá esse salto em importância e entra nos lares da classe média, torna-se um jornalão, né, a partir da criação da TV e a tabelinha entre a TV Globo e o Jornal Globo, a Rádio Globo e tal. Beleza. Então vamos lá. Eu estava a fim de dar uma pesquisada, né, no grande apoio que foi feito às privatizações, apesar de ter sido nos anos 90, né, o governo emprestando para as empresas comprar as estatais, limpando as estatais, entre aspas, usavam um termo muito saneando, né, como se o trabalhador fosse cocô, né, merda. Então manda os trabalhadores embora, paga as indenizações, deixa as empresas enxutas, entre aspas, e aí quando tá mega lucrativo passa para o capital privado. E o grande apoio que foi... Então, a partir daí, eu fui estudar os meios de comunicação, peguei o Grupo Globo, que é o maior grupo de comunicação do Brasil, e a escolha do jornal, em parte, é porque é mais fácil pesquisar, né, tem disponível na Biblioteca Nacional, em outros espaços. E entendendo que, apesar da grande diferença de linguagem e tal, não há uma profunda contradição entre o discurso do Jornal o Globo e do Jornal Nacional. A lógica é parecida, né? Eles atendem o mesmo comando. Bom, então esse foi por aí. Então, particularmente, eu achei interessante os estudos. Eu estudei as capas do Jornal Globo do AI-5, né? Dezembro de 68 até 71. E é interessante ver como é que eram as coberturas. Se sobrar um pouquinho de tempo, gostaria de falar disso. O Jornal Globo realmente foi fundado em 25. A fundação do jornal eu não estudei tanto, mas é interessante pegar a declaração de algumas pessoas próximas do Irineu Marinho, fundador do Globo, que ele se apresenta com a tradicional imagem da mídia, né? Somos um jornal independente, mas foi financiados por políticos, foi citado grupos políticos financiam Irineu Marinho para ele fundar o jornal, né? Até parece que do nada, eu amo a verdade, a informação, e aí tem aquele império midiático. E falando de dinheiro, a gente também entra nas relações do Time Life. Então, pegar essas relações é interessante, porque acho que muitas pessoas sabem de casos, de corrupção, espúrios, imorais pelos meios de comunicação, mas conhecem pouco sobre a própria história dos meios de comunicação. Então, eu fui pegando por aí as coisas. Entendi. E assim, para completar o que o Daniel falou, como essa relação entre o jornal, eu não sei se talvez não seja exatamente objeto da sua tese, mas assim, a relação entre o grupo inteiro, porque isso virou um grupo imenso, que a ponto de ter a NET, as editoras de revista de quadrinho, imensa, né? Enfim, isso tudo aumentou. Instrumentos, né, que se envolvem com questões de educação, como a Fundação Roberto Marinho, enfim, e aí não sei se exatamente o objeto em questão do seu estudo, mas como é que isso foi se montando ao passar do tempo? Assim, Então, beleza, vamos lá. Eu acho central frisar a questão do grupo Time Life, e a partir daí, né? Sim. Porque, como vocês mencionaram, o Globo é fundado em 25. Existiam outros jornais, existiam grupos até maiores, né? Eu acho que o salto para o grupo virar esse monstrengo, vale a pena mencionar que o Grupo Globo não opera só com comunicação, historicamente ele operou em vários grupos. Só para mencionar alguns setores que o Grupo Globo econômico se envolveu: mineração, construção civil, finanças,
seguradoras, agropecuária, pesca, setor imobiliário, hotelaria, empresas de promoção, geleias, bicicletas, publicidade, informática, eletrônica, entre outros. A geleia Agropop. Ou seja, tudo. Agretec, agropop, agroetudo. Essa geleia, por acaso, não é a geleia de Mocotó em Baza. Não, falecida, Colombo, não. que eles colocavam eles, não era Colombo? Que era, eu acho que era Colombo. Que eles. Até eu vi essa semana a história que eles colocavam a propaganda da Colombo no Jornal Nacional quando não tinha ninguém tinha pago Sim, a se publicidade. retroalimenta o- E aí eles colocavam lá a propaganda da Colombo. O que eu acho que era falei, Colombo. o que eu falei do jornal é isso. Quem viu televisão, né? Deu na no vida, Jornal né? Globo. Não, fica amanhã, no Globo. Ficava aquela tabelinha. Isso, Selma Góes isso, fala, é verdade. os colunistas falam. Nossa, é e não sei verdade, o que lá, essa lavagem amanhã, cerebral. no Globo. Como eu estudei mais o período do neoliberalismo, né? Eu tenho os dados aqui no livro de 89, mas o Globo até ainda perdia para a Folha de São Paulo em termos de segunda a sábado, mas ganhava no domingo. E um grande concorrente do Globo no Rio era o Jornal do Brasil. Falecido. O falecido. Mas que tinha menor circulação, mas tinha mais prestígio do que o Globo até o Sim, início dos com a anos classe 90. média. E uma coisa que o Jornal do Brasil nunca teria, é o que o Globo tinha, que era várias inserções ao longo do sábado, da virada de sábado para domingo, para anunciar. O Globo de domingo. Há histórias de pressão que o Roberto Marinho, isso aparece no livro Notícias do Planalto, que ele fazia com os grupos empresariais para não fazerem propaganda no JB, criando dificuldades para o concorrente. Há várias formas, então, de ferrar com a concorrência. Vale lembrar que algumas das concorrências durante a ditadura militar, como gradativamente foram se afastando, o caso clássico é o do Correio da Manhã, e aí a ditadura criou várias dificuldades para o Correio da Manhã, o que é ótimo para o Globo. Sim. Faliu um adversário, por aí No vai. Notícias do Planalto fala também do constrangimento que o Roberto Marinho criou junto ao governo Fernando Collor, que era muito próximo, para dificultar o empréstimo do Banco do Brasil, o Jornal do Brasil, que já passava por sérias dificuldades financeiras. Esse empréstimo daria uma estabilidade, né, pagaria funcionário, salário atrasado, essas coisas. E por pressão da Globo, o empréstimo do Banco do Brasil não saiu. Eu diria que tenho o Notícias do Planalto é um livro fundamental para quem quer entender essa relação ali dos anos. É um livro dos anos 90, né? E não dá pra chamar de petralha bolivariano, porque, cara, o cara trabalhava na Exato. Veja. Ele foi demitido da Veja quando o livro foi lançado. Foi o primeiro livro que eu li na faculdade. Primeiro livro que eu li na faculdade de comunicação. Eu recomendo a todos os jornalistas, os estudantes de jornalismo que ouvem o lado B, que escutam o lado B, a ler, caso não Com tenham suas lido ainda. ressalvas, mas é bem interessante. Eu tenho uma pergunta. Você tem Deixa uma o Cid pergunta? Eu perguntar, também tenho uma rapidinho, pergunta, Fagner. mas Deixa o fala, Cid Cid. perguntar. Eu só queria perguntar um negócio. Você não é bem o seu escopo da sua pesquisa, como a gente já salientou, mas no governo Sarney teve a verdadeira farra das afiliadas. Vários aliados políticos, o ACM, Sarney, foram cada um pegando Família Collor. fazendo um verdadeiro ratatá das afiliadas. E você acha que essa divisão de poder através da mídia, através da TV Globo, ela tem algum impacto duradouro até hoje? Na formação do Congresso, na formação... Na questão de como isso afeta a vida política diretamente no Brasil. Então, vamos lá. No governo Sarney, ele aproveitou e trocou favores e aprovação no Congresso em troca de autorizações e concessões de rádio e TV, né? E claro que isso afetou o Grupo Globo. O Globo tem relação direta com isso, né? Muitos donos de afiliadas da Rede Globo é ligado ao sistema partidário. Os exemplos mais famosos já foram mencionados. Antônio Carlos Magalhães, TV Bahia. José Sarney, TV Mirantes. Fernando Collor, Pedro Collor, TV Gazeta. São afiliados da Rede Globo. Então é evidente que algumas oligarquias tradicionais se beneficiaram nesse momento e, claro, estão até aí hoje. Especificamente o caso da família Sarney, lendo num capítulo do Donos do Capital sobre a família Sarney, ela chegou a controlar simultaneamente a afiliada da TV Globo e do SBT. Pô, a mesma família. Mais de 100% de audiência, provavelmente. Não tem nem que fazer mais estudo de audiência. A audiência das TVs desligadas. E é legal, né? Sempre bom a gente... Eu gosto do Maranhão, especialmente porque um dos jornais lá que se chama O Imparcial. Então é bem legal que o jornal do Maranhão se chama O Imparcial. Uma informação que tava faltando lá, a gente tá falando, como é que virou um mostrengo, né? É central. No acordo Time Life, para valores, para hoje é pouco. O Grupo Globo recebeu, além de know-how, conhecimento técnico, um monte de coisa, 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares de 1967. 62, 63. Quando o bandido de filme pedia $1 milhão de indenização para não explodir o mundo, né? É isso. E a maior concorrente não tinha nem $500 mil. Então, foi
É muita grana. É uma derrama, né? Uma derrama de... E aí a gente entende. Pô, eu sou do tempo que se ligava a TV Globo, o sinal era muito melhor. A televisão, nem se o termo deveria ser sinal. A imagem era muito melhor. Sim, muito melhor. Assim, eles carregavam vários astros que trabalhavam em outros canais. Chacrinha, Dercy Gonçalves, Flávio Cavalcante, Dias Gomes, Paulo Otran, Fernanda Montenegro, Regina Duarte, eu tô com medo. Jô Soares, Chico Anísio, cara, Walter Clark, Cid Moreira. Os Trapalhões. O dinheiro é muito mais fácil, né? Sim. Agora, João, uma pergunta do ponto de vista político. Quer dizer, tudo que a gente está discutindo aqui é do ponto de vista político, mas acho que isso é mais direcionado. Na sua opinião, baseado nas informações da sua pesquisa e na sua formação intelectual e tal, das reformas que o Brasil precisaria passar, a reforma dos meios de comunicação, uma lei de meios, talvez seja mais importante? Pô, eu acho ela central, ela merece ser muito discutida, merece estudar casos de outros países, não é uma questão simples. Mas assim, pode parecer clichê, mas é fundamental aumentar a diversificação dos meios de comunicação, democratizar as mídias, né? Não dá para acreditar que poucos grupos familiares, um Civita, um Marinho, um Abravanel, representa a diversidade de opiniões da população, da sociedade brasileira, né? Então, assim... Bom, eu acho que um primeiro ponto é estudar os países onde a propriedade privada cruzada, eu ia falar propriedade privada, olha o ato falho de um revolucionário, a propriedade cruzada é proibido, o mesmo grupo ter jornal, rádio, televisão... A socialista Inglaterra, né? Pois é, então isso tem que começar a ver. Mas... em que medida a gente pode abrir espaço nos canais de TV aberto para associações comunitárias, movimentos sociais? Há um autor que eu gosto muito que estuda meios de comunicação em países latino-americanos, né? A lei dos meios da Cristina Kirchner, em algum momento falecida da televisão... Lei dos meios da Cristina Kirchner. Falecida. Bom lembrar. Aparecia uma mensagem, você tá vendo, sei lá, a Globo de lá, né? Essa é de um canal, ganhou a concessão de tal a tal... Mostrava o prazo, para as pessoas saberem que é uma concessão pública. A maior parte da população brasileira acha que é uma propriedade privada. Sim, nem sabe o que é uma concessão pública. Então, eu acho que caminho por aí. Financiar mais grupos alternativos, dar formas de apoio, de subsídios. Grupos como vocês são muito importantes, mas fazem um trabalhinho de formiguinha, que mais pessoas façam trabalho de formiguinha e enfim, tenham mais facilidade de trabalho, né? Creio que vocês arcam muito do próprio bolso para ter esse espaço. Meio. É meio. Mas a gente vai falar mais sobre isso num bloco futuro e agora a gente vai passar pro caô da semana. Alegando queda na arrecadação de tributos municipais, a Prefeitura enviou à Câmara um projeto que muda regras de cobrança do IPTU, abrindo caminho para o aumento do imposto. Ao contrário das recomendações dos principais especialistas em urbanismo e do próprio Estatuto das Cidades, o projeto não prevê a cobrança do IPTU progressivo, da sobretaxação de imóveis ociosos e outros mecanismos de distribuição do... Como é que é o nome daquilo, rapaz? De progressividade tributária. Não, eu ia falar da função social da propriedade. Isso. Bom, e agora o projeto visa penalizar ainda mais a Zona Norte e a Zona Oeste e preservar a Zona Sul. Esse é o Crivella mostrando a que veio para o pessoal lá de trás? A pergunta que fica é, as igrejas serão cobradas de... Ou pelo menos... Não, essas são imunidade tributária. Não, eles poderiam pelo menos provar, né, que são igrejas, né? Como é que... Aqui tem a igreja mesmo. Temos tantos fiéis, vou te falar um negócio? Temos tantos pastores... Se eles fizessem isso, pelo menos, eles iam acabar ferrando muito mais o terreiro do que a igreja. A igreja é organizadinha. Tem isso. Tem advogados. Você acha que é universal? É verdade. Não tem alvará? É verdade, faz sentido. O que eu acho engraçado é que na administração Fernando Haddad, em São Paulo, de 2013 a 2016, houve um comunista com o Paulo Maluf aliado, né? Pois mas houve um não projeto... é comunista, gente. Houve um projeto de mudança no IPTU, que aumentaria o IPTU nas áreas nobres de São Paulo e aumentaria a arrecadação como um todo, mas nas áreas de periferia, nas áreas mais pobres da cidade, o IPTU diminuiria e teria isenção em alguns terrenos, e eram implantados os mecanismos de IPTU progressivo, cobrança maior de terrenos e imóveis ociosos, né, mecanismos para desincentivar a especulação imobiliária. Teve campanha pesadíssima da imprensa, como falávamos, né, o Jornal Longe de São Paulo, a Globo local, batendo no projeto dia sim, dia também. A Fiesp, nossa
conhecida agora do Fiesp, do Pato, né? Se mobilizou, diga não ao aumento de impostos, fez uma campanha bem feitinha do ponto de vista publicitário, dinheiro, né? Bonitinho. Diga não ao aumento de impostos pra gente. Você, povão, que vai se dar bem, fique do nosso lado. Não, mas aí o povão compra o barulho. Tanto que o povão votou no Dória, né? Bem feito. E tal. E aí o projeto chegou a passar na Câmara, porque esse trabalho aí o PT sabia fazer, né? De comprar seu apoio parlamentar, até que não conseguiu, até que não deu jeito mais. Mas sabe fazer mais ou menos, né? Não, soube fazer durante 10 anos. Mas conseguiu aprovar o projeto na Câmara de São Paulo, onde, obviamente, os partidos de esquerda não tinham maioria. E o projeto, ele foi embargado na Justiça. Pelo Ministério Público, que também não falha, né? Ministério Público de São Paulo. Que, aliás, é bom salientar que isso aí é um absurdo completo, porque ele está entrando no mérito da administração pública, né? Exatamente, a independência de poderes, etc. Judicialização. Enfim, o projeto naufragou, já era 2014 ali para 15 já era um cenário de diminuição de receita, e a prefeitura perdeu uma valiosa fonte de receita, que não era só uma fonte de receita, né? Era uma medida de reordenamento urbano dentro da lógica do Estatuto das Cidades. E agora o Crivella faz esse projeto, que o objetivo principal dele é diminuir o número de isenções. Né? Parece que de cada 10 imóveis da cidade, 6 são isentos, porque tem um valor venal abaixo de R$40 mil, eu acho. E a ideia é que esses 6 imóveis que são isentos passem a ser 4 em cada 10. Então você aumentaria em 50% o estoque de imóveis tributáveis e aumentaria a arrecadação em quase isso, cerca de 48%. A projeção é aumentar em 48% a arrecadação do IPTU, e como a maior parte quase que a totalidade desses imóveis isentos ficam nas zonas norte e oeste, você vai fazer os moradores da zona norte e oeste, o pessoal lá de trás, que o Crivella se referia naquele vídeo que vazou durante a campanha, na casa do Ricardo Amaral, pagar mais imposto. E o aumento na Zona Sul vai ter um aumento, mas não vai ser da mesma magnitude, né? Sem implantar nenhum mecanismo de progressividade tributária, nem de combate à especulação imobiliária. Então, e ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada, o MP não está mobilizado, a imprensa faz aquele, imposto e tal, mas nada demais. É projeto ainda, ele enviou para a Câmara, é isso? Ele enviou uma autorização, na verdade não é uma autorização, uma mudança no regramento do IPTU, que vai permitir mas aumento. Que precisa de aprovação. Precisa de aprovação, foi aprovado em primeiro turno, 32-19, algo assim. Quem votou contra foi o PSOL, o PT, o Bolsonaro, o Partido Novo, Rede não tem vereador. O Partido Novo e uns dissidentes ou outros da base, que é o pessoal muito ligado à liderança comunitária e que não pode, e como vai aumentar... Como é que vai explicar, né? Como é que vai explicar para sua base. Então, Rosa Fernandes, por exemplo, votou contra. Júnior da Lucinha, que é filho da Lucinha, e é quem tem também capital político para poder depeitar Luiz Carlos Crivella, Ramos do Chapéu votou contra. São políticos já maduros o suficiente para... E os caras que não tem como explicar para sua base que eles votaram para aumentar o imposto dela mesmo. Mas não sei se isso leva em consideração. Talvez eles levem mais em consideração, porque eles têm ali 100 mil votos, 50 mil votos. A Rosa Fernandes sabe que vão então ela questionar sabe que ela pode peitar o Crivella. Porque eu achei 32-19, você falou? 32-19. Achei razoável, porque... A esquerda não tem 19 votos. Exatamente. Não é, se você for levar em consideração que a oposição... Mas não é nem oposição de esquerda ou de extrema-direita, que fosse o Bolsonaro... Não é extrema-direita. Não Partido Novo. Aumento de imposto, cara, teoricamente é uma coisa que qualquer pessoa não gosta, né? E, cara, assim, a ideia de que você vai passar a tributar uma série de pessoas que na casa dela tem uma coleta de lixo irregular, possivelmente não tem saneamento, ou tem saneamento precário. Asfalto. Não tem asfalto. Se existe. Asfalto tem, mas. Se existe, foi capeado em 92 Isso. e naquele jeito. O cara não tem acesso. As coisas que o imposto dele deveria pagar, que são o básico do básico ali do município, e agora ele contribui para que o Crivella recapeie a São Clemente, lá em Botafogo, enfim. Né? É uma idiosincrasia bizarra, e assim, não existe nem a política de compensação de a gente vai aumentar seu imposto, mas a gente vai fazer um investimento forte para fazer tipo um estilo favela bairro não tem contrapartida, é só... Eu sinceramente não sei como vocês ainda aguentam falar tanto do Crivella, cara. Eu cheguei num nível que... Mas não é bem o Crivella, é a questão da política uma pública. Lógica. A lógica não é só o Crivella que implanta esse tipo de política. Eu cheguei num nível também, e aí eu acho que talvez esteja sendo
massacrado demais pelo noticiário. Também as coisas no Brasil, elas estão acontecendo tanto... Todo dia um 7-1 diferente. Esse bordão aí que já virou que é um fato, todo dia um 7-1 diferente, todo dia uma notícia de uma derrota para quem ainda acreditava Sem chance de defesa. Para quem acreditava que nesse país existe possibilidade de um dia existir uma democracia. Então todo dia a gente toma uma porrada diferente e acaba meio que ficando anestesiado para determinadas coisas, e eu tenho ficado anestesiado para tudo que acontece na Prefeitura do Rio, a ponto de não nem acompanhar mais tanto o noticiário sobre o que o Crivella tem feito e o que tem deixado de fazer. Mas é que acontece que, assim, o que ele faz aqui no Rio é uma coisa que muitos prefeitos fazem em outras cidades. Então a gente acaba virando um exemplo de uma política extremamente agressiva contra o povo. Isso não faz... Mas eu, assim, sobre o que você está falando, não tenho a menor dúvida de que esse é o objetivo da eleição dele. Ele não entrou lá para poder fazer nada diferente do que está sendo feito, né? Ele entrou lá justamente para isso, para poder proteger os seus, do ponto de vista religioso, né, do projeto de poder que a igreja dele tem, e proteger quem o financiou, né, quem o mantém no poder, vamos dizer assim, porque eu não sei nem se ele necessariamente tem maioria na Câmara de Vereadores. Em tese, naquele esquema, tem, mas não dá pra... Não é muito fiel. É a maioria fisiologista. Né? É uma maioria mais agnóstica, assim, não é uma maioria fiel. É questão do que precisa ser convencido várias vezes. Sim, convencido, né? Convencido. Todo final de mês. Então... Dia 7. O governo Crivella é isso. Não dava pra esperar nada diferente, nada absolutamente nada diferente. O trouxa foi quem caiu nessa história. Ô, Arias, eu tenho uma pergunta sobre isso. Vamos lá, Crivella, Record, Pá. Como é que a Globo deixa esse tipo de coisa passar? É um discurso que é fácil de comprar, né? Do tipo, estão querendo aumentar os impostos, meu Deus! Como é que eles deixam até isso passar? Tem interesse deles. Bom, o que eu imagino com a minha leitura? O sistema de impostos no Brasil é profundamente injusto. Há vários estudos que indicam que quem paga mais imposto é pobre. Eu não proporcionalmente a renda proporcionalmente, uma boa parte da carga tributária, acho que mais da metade é arcada direto no consumo. Então, é gente que ganha poucos salários mínimos, 2, 3, e o cara consome seu arroz, ele paga imposto. Então o sistema tributário brasileiro é profundamente injusto. Então eu acho que o papel da Globo nesse tema, especificamente, é alimentar a ideia. Pagamos muito imposto. O manchetômetro da Associação Comercial de São Paulo... Eu falei manchetômetro. Manchetômetro é do pessoal do Oeste, que a gente... me confundiu com o pessoal do bem, o do mal, foi uma confusão aí. São tempos estranhos. Mas, enfim, é o impostômetro, né? Então ele alimenta isso. Aí vem aqueles caras de verde e amarelo protestar em frente à Fiesp. Governo, sugo meus impostos. Então, a discussão devia ser uma revisão por aí. Então, fazer com que quem realmente tenha muita grana, quem de fato vive de renda, pague imposto. Bom, a Rede Globo tem problemas com a Receita Federal, né? Então, assim, esperar Garotinho dela... disse, né? Já dizia... Não, mas ele resolve com o CARF, é tranquilo. Então, assim... a própria Rede Globo está envolvida com essas questões de modo muito pouco republicano. Para eles mesmo, até só para completar o que o Alcísio falou, para difícil para a Globo bater no Crivella em certos aspectos, como você falou, Alcísio, porque como é que eles vão levantar uma bandeira que de repente quem vai encampar serão políticos de esquerda, né? Então, o que aconteceu na eleição? Bateu no Temer, porra. Mas o que aconteceu na eleição? Né? Ficou claro, ou pelo menos parecia para muita gente, que a Globo apoiava o Freixo. Né? Quando, na verdade, acho que todo mundo, nós sabemos aqui, os nossos ouvintes também, a Globo, na verdade, não apoiava o Freixo. A Globo, na verdade... ela queria WO. Ela queria que o Crivella não ganhasse. Ela queria empate. Né? O candidato dela, natural. Ela queria que os dois pegassem um avião e o avião caísse. Assim, abrisse vaga pro terceiro e o quarto. O candidato natural, né, dela seria o Pedro Paulo. Inclusive até com o Bolsonaro. Brincava de índio e de Osório também. Até com o Bolsonaro teria problemas também, e a gente vê que eles também batem lá no Bolsonaro. É porque ela é comunista, então com o Bolsonaro teria problemas. Então, assim, pra Globo, e a gente fala muito isso aqui, João, não sei se você acompanha o nosso podcast, a gente sempre fala que quando o Extra, principalmente, divulga muita coisa do Crivella, a gente repercute, mas a gente fala assim, calma, gente, o Grupo Globo, eles têm interesses que nós não temos os mesmos interesses, porque nós estamos aqui, somos os peixes menores, né, e também apoiamos outros tipos de causa.
E só agora, para mudar, eu queria a pergunta ficou do outro bloco. Não sei se eu vou conseguir fazer no próximo, que a gente passa a bola para você. Eu queria saber, João, o que você achou pessoalmente, né, e também como um historiador, do pedido de desculpas do editorial do Globo sobre o erro de ter apoiado a ditadura. O que você achou? Palavra? Hipocrisia do cacete, eu falei duas, desculpa. Vamos lá, ler aquele texto é interessante porque, vamos lá, aconteceram as manifestações de 2013, e aí pegou o slogan, a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura. Veja, eles começam dizendo, é uma verdade e é dura mesmo. E aí, o que acontece? É um editorial que começa dizendo que foi um erro. Em seguida, o texto fala o seguinte, todas as alternativas eram muito piores, logo a gente tinha que apoiar o golpe. Então, o que começava como uma autocrítica termina com uma explicação do que foi a melhor coisa que poderia ser feita, ressaltando que o doutor Roberto Marinho queria o melhor Brasil. Dito isto, fala assim, que aí a Globo continuou apoiando a ditadura como um desdobramento daquela... 21 anos depois... Não, mas eu continuo apoiando porque 18 anos atrás a gente apoiou a revolução, entre aspas, o golpe, né? Então, assim, por coerência, como se a Rede Globo não tivesse ganho absolutamente nada com o regime que fez, né, a CPI de 66, teve o Globo fundado em 65, 66 teve uma CPI. Vai legal falar, porque se eu tiver me alongando nesse tema, vocês me contam. Mas assim, o que acontece, né? Nós somos réis mortais do andar de baixo e tal. Mas assim, a ascensão do Grupo Globo incomodou outros setores da classe dominante, diários associados, até o Lacerda, que também tinha um jornal e tal. Então, esses caras... Né? A Excelsior também era nessa época. Era nessa época, mas eu não sei se ele... Excelsior era do Paulo Machado de Carvalho, não era do... Vou ficar te devendo essa informação. O que a bibliografia que eu li mais levanta que os grandes opositores eram diários associados e Lacerda. Outros grupos existiam. Veja, a Associação de Meios de Comunicação se colocou contra a legalidade da relação Time Life, que é um grupo estrangeiro norte-americano, com TV Globo. Mas quem encampou a campanha, porque os acordos entre o grupo estrangeiro e a Globo eram ilegais, a Constituição brasileira não permitia associação um grupo estrangeiro. Mas enfim, então, como ele atacou a crescimento da Globo, incomodou outros setores dominantes, teve uma CPI, e a CPI, o relatório final da CPI condenava a relação, dizia que a Globo era ilegal, a CPI votou que a Globo era ilegal. Então, o que o governo deveria fazer, o governo militar? Caçar a concessão da Globo. Mas aí, velho, a TV Globo, ela nasce muito próxima com esse grupo que chegou ao poder. Quem escreveu os acordos Time Life e Globo, foi um cara que é esse ministro do governo Castelo Branco, Luiz Gonzaga Nascimento Silva. Então, a Globo nasce muito incrustada com esse bloco de poder, falando bonitinho, com o establishment político-militar da época. E aí... resumindo, tanto o governo Castelo Branco quanto o governo Costa e Silva, apesar da CPI ter dito que havia ilegalidade, não teve nada errado, não, se tem alguma coisa errada, a Globo ganha um prazo para corrigir suas ilegalidades, perfeito. Então, com isso, limpou a área da TV Globo. Eu não sei como é que eu cheguei nisso, porque dá meia culpa da Globo. E vamos lá, a partir daí a gente tem essa sintonia de interesse, ditadura e Rede Globo. Havia uma preocupação com os militares que eles exigiam para fechar com segurança nacional, né, integração nacional, que precisa desenvolver as telecomunicações. E aí, portanto... há um forte investimento nas telecomunicações, temos aí o Ministério da Comunicação e tal. Paralelamente, você tem a expansão da TV Globo. Mas esse cara é um professor de história esquerdista? Pega a biografia puxa-saca escrita pelo Pedro Bial, do Roberto Marinho, tá lá. Onde havia o braço do Ministério da Comunicação, tinha o executivo da TV Globo juntas montando. Então há várias declarações de figuras importantes da Globo da época, como Walter Clark, diretor de televisão, falando assim, que bom que a nossa televisão foi fundada a partir de 64, quando o Brasil tomou outro rumo. Não, professor Petralha, não, são os próprios caras admitindo. Me permite depois ler um bagulho aqui dos manchetes? Eu vou te permitir no próximo bloco. Eu só quero fazer... É sobre o Crivella? Não, é sobre... Então vamos pro próximo bloco pra ficar organizadinho, vamos pro tempo da Guanabara. Eu quero rir antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Hoje, dia da gravação do programa, completam-se 63 anos do suicídio de Getúlio Vargas. Contraditório em muitos aspectos, o caudilho gaúcho caracterizou-se por uma relação com a elite nacional que variou entre a aliança desconfiada e o embate aberto.
Para se contrapor ao aparato de comunicação dessa elite, durante o Estado Novo foi encampada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a principal do país, e no governo democrático após a eleição de 1950, o governo fomentou o jornal A Última Hora. A batalha da comunicação é a principal para que um governo se pretenda minimamente transformador na nossa conjuntura, e se sim, como é que a gente pode quebrar o oligopólio dessas famílias na comunicação brasileira? João. Sujou. Então vamos lá. É uma questão difícil. Eu acho que parte do que eu falei contempla, né? Bom, quais são os caminhos, né? Combater a propriedade cruzada, eu acho que vale a pena ressaltar isso, os grupos não ficam tão gigantescos. 2, fomentar grupos alternativos. Acho que esclareceu que é propriedade cruzada para o ouvinte. Tá. Um mesmo grupo empresarial ter jornal, rádio, televisão, telefonia e geleias, né? Pô, então... Só para esclarecer, isso é uma lei, uma regra da propriedade cruzada que é aplicada em muitos países bastante capitalistas, como Estados Unidos, Inglaterra, não tem nada de comunismo, França, isso, Alemanha. Nada de comunismo, né? É sempre bom pontuar isso. Isso, claro. Tem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, rapidamente é taxado de censor. A estratégia dos grandes grupos de comunicação é dizer que isso é um atentado à liberdade de imprensa. Eles querem a liberdade de empresa. Exatamente. Então, é combater a propriedade cruzada e fomentar grupos independentes. Outra opção é criar opções de canais públicos verdadeiramente plurais, porque aí a gente, antes de você falar, é preciso reconhecer que na história do movimento dos governos à esquerda e alternativas revolucionárias, às vezes você criava um canal estatal chapa branca demais. Né? A gente não quer um conglomerado Globo ou um Právida que só fala a versão do partido, entendeu? Então a gente teria que criar uma coisa verdadeiramente diversificada, dando voz às comunidades que já estão criando seus meios de comunicação, mas são muito pequenos, né? E um canal público poderia dar voz a eles. A TV digital, mais uma oportunidade perdida nisso daí, né? Porque amplia a gama de canais possíveis de forma incrível. Ô João, falando dessa questão que você tocou agora, que é o fomento das empresas de comunicação pública, eu queria saber se você acompanhou o processo e o que você acha do processo de criação da Telesur, que foi uma oportunidade também perdida aqui no governo do PT, que o Lula, na época, não quis investir, ao contrário da Cristina Kirchner, do Evo Morales e da Venezuela, etc. e tal, e muito provavelmente, assim, o fato da Telesur existir foi importante até para que o governo chavista não tenha caído ainda, né? Embora depois de tantas tentativas, porque já foram muitas tentativas, inclusive da empresa que comandava o meio de comunicação, que era a Globo deles na época, lá em 2002, no golpe contra o Chaves. Queria saber o que você acha disso, dessa oportunidade que o Brasil... Se você vê, na verdade, como uma oportunidade que o Brasil perdeu, o que você acha do papel da Telesur como uma espécie de contraponto aos meios de comunicação dominantes? Notícias internacionais são produzidas por poucos grupos empresariais, Reuters, uns grupos assim, e era CNN, né? Então, assim, a criação de uma Telesur, de uma Al Jazeera, ela é muito importante. Você não precisa concordar com elas, mas assim, caramba, reconhecer, desta vez eu não estou recebendo um conjunto de imagens empacotado, mandado pela CNN. Então, isso para isso conversa é bem interessante. Então, houve casos de coberturas que esses canais realmente puderam trazer uma coisa mais alternativa. Claro, então, que eu acho uma pena. Discutir Venezuela é uma coisa impossível sem discutir meio de comunicação, porque a gente recebe informações sobre Venezuela, grande parte pela TV Globo, difícil, se repete que lá é ditadura desde 99, que é 1000 vezes mais complicado. Os meios de comunicação apoiaram vergonhosamente o golpe em 2002. A única TV que poderia ser colocado contra o golpe de 2002, que derrubou o Chaves por quase 48 horas, foi a TV pública que os golpistas tiraram do ar. Então isso mostra a importância de uma TV pública, mostra uma importância de criar alguma instituição de produção de notícias de nível mais internacional. E, enfim, achei uma pena o governo Lula não ter comprado. Na minha avaliação, o governo Lula tentou promover redução da pobreza sem peitar grandes grupos empresariais. Vai ficar todo mundo feliz, os bancos lutando pra caramba e ao mesmo tempo a pobreza sendo reduzida. Só que essa conjuntura não foi possível de se reproduzir eternamente. Quando o dinheiro encurtou, não deu pra agradar todo mundo, o PT foi o primeiro a rodar. Talvez se tivesse investido, em mais democratização de meios de comunicação, talvez poderia ter mobilizado algumas categorias sociais que ele já tinha conquistado o estômago, passou menos fome, mas talvez no campo da participação política, da organização, teria
tido uma força maior para peitar esse golpe. Então, João, como é que você vê essa relação do governo Lula com a EBC, que ele passa a investir mais na reta final do governo dele, assim, e até que ponto a alternativa da EBC foi subestimada e tal, de unir os canais conhecidos como TV Brasil, né? Que cada lugar tem um nome diferente, enfim. Tá, eu acompanhei menos esse debate, tá? É porque a gente tá no final do segundo mandato do Lula, não é isso? Isso. Então, se eu não me engano, até um camarada que tinha trabalhado na Globo. Foi o Franklin Martins. Regresso da luta armada e tal, que desenhou algumas propostas mais interessantes, rapidamente bombardeadas de radicalismo, bolivarianismo e tal. E eu lembro nas discussões, Dilma prestes a tomar posse, já se desenhando quem seria o ministério, já se falava, o Franklin Martins vai rodar e esse projeto vai ser engavetado. Então, eu continuo. Vocês podem complementar e tal, mas pra mim foi faltou vontade de encarar a Globo e tal, e os grandes meios. Não, vamos tentar com essa política, né, de agradar a todos, de conciliação de classes. Tá dando certo, a gente tá se reiniciando. A Dilma tentou colocar a bandeira branca quando entrou, ela foi no seminário da Associação de Jornais de São Paulo, da Folha de São Paulo. Aquilo que falamos sempre aqui, faltou coragem para poder mexer nesse sentido. E aí, vontade, né? E aí, ainda sobre essa ótica da questão da coragem do enfrentamento e tal, queria que você falasse... Se você já pensou sobre isso, provavelmente sim, né? A Globo tinha um grande inimigo no Brasil que se chamava Leonel de Moura Brizola, né? Pra você... Que a CIA tinha medo. Não entendi. Que a CIA tinha medo nos 80. Saiu um documento recente aí dizendo que o candidato que os Estados Unidos tinha medo que ganhasse a eleição em 89 era o Brizola, inclusive cogitou invadir o Brasil se isso acontecesse. Poderia ter sido bom, talvez hoje a gente tivesse mais ódio deles, né? Mas enfim, o que você imagina, assim, se você, como um cara que estuda a Globo, que estudou a Globo, que tem seu trabalho sobre isso, pensando sobre isso, queria que você falasse sobre essa relação, né? Desculpa, entre Brizola, o enfrentamento, o que seria, o que você acha que seria se o Brizola, por exemplo, tivesse ganhado a eleição em 89? Então vamos lá. Você pode ter diferentes leituras sobre o Brizola e o brizolismo, né? Tá? Mas assim, acho que um ponto inegável que foi muito interessante na campanha de 89, ele trazer o tema dos meios de comunicação. Apareceu também na campanha do Lula, tá? Mas assim, ele abertamente, Rede Povo, né? A Rede Povo, né? Abertamente falava, olha, no primeiro dia que eu sentar na cadeira de presidente, vamos rever o monopólio da Globo, ou então a gente entrega logo o poder direto da presidência pro Roberto Marinho. Então, assim, isso foi bem interessante de trazer pro público e para mais pessoas repensarem isso. A Rede Globo defendeu atuou em resposta com fúria total. Um episódio que eu acho, assim, talvez a manipulação mais bizarra do primeiro turno de 89 é uma capa contra o Brizola, associando ele ao tráfico, estão ligados? Você conhece? Então, basicamente, sim, Brizola abraça traficante, capa, tá? Manchete de capa, e uma fotografia em preto e branco, é legal contar esse caso, vários armamentos, tá? E drogas. Sabe quando a polícia... Apreensão, né? Aí tu coloca tudo numa mesinha fotográfica. E aparecia uma outra imagem, tudo junto, era preto e branco, do Brizola abraçando um suposto traficante. O Globo dizia que era traficante. Como se o Brizola tivesse permitido ser fotografado de frente dos armamentos. Na verdade, foi uma montagem, eram duas imagens super postas. E então, não houve nenhuma autocrítica do jornal, assim, sumiu a questão praticamente. No final, teve uma matéria escondida na página 63, dizendo, inspetor responde, porque na verdade o Brizola estava abraçando um presidente de uma associação de moradores de uma favela. Então, assim, a Globo atacou violentamente o Brizola e o que seria? Seria uma coisa mais Venezuela, né? Um executivo mandando a real, olha só, esse grupo aqui tem relação, como ele falou na campanha, né? Tem relação histórica com a ditadura militar, com os grupos dominantes, mas precisamos de uma outra comunicação. Ia surgir um grande embate. Pode acontecer várias coisas, mas acho que a população teria mais, amplos setores teriam mais politizados neste tema, sacou? Sim. É interessante para quem quiser procurar imagens no YouTube. Obviamente o Brizola, como governador do estado, ele não teria os instrumentos para criar um aparato de comunicação paralelo para combater a Globo. Mas o primeiro mandato do Brizola, ele é paralelo ao crescimento da Rede Manchete,
que foi uma 83 a 86. Então, que a Rede Manchete surgiu com força, né, do Grupo Bloch, e disputando o segundo lugar ali, chegou a fazer frente à Globo no final dos anos 80. E o Brizola e o Grupo Bloch chegaram a ter uma relação próxima. Então, se você procura no YouTube, tem, por exemplo, um mini documentário da Manchete sobre o Sambódromo. E aí, T.S. Loas, uma obra idealizada, surgiu do gênio Oscar Niemeyer, e subiu em apenas 10 meses, graças à engenharia brasileira e a determinação do governador Leonel Brizola. O Brizola aparece dando entrevista e eles falando lá tudo muito bonito. E o primeiro carnaval do Sambódromo 84 foi transmitido exclusivamente pela Rede Manchete e tal. Então ele tentou essa aproximação já vendo que ele precisava de alternativas à Globo, que batia, o Sambódromo vai cair. Falava-se isso porque foi construído muito rápido, a toque de caixa, corrupção nas obras, caixa 2, isso tudo que a gente vê hoje teve no governo Brizola com esse EPS e com o Sambódromo. Ô, João, no tema ditadura ainda, você acha que pra gente rever todas as nossas cicatrizes do governo, do período do regime militar, pra gente parar de ver deputado batendo palma pro Ustra sem ser espancado pelas pessoas ao seu redor, né? Porque essa é a reação que se espera em qualquer sociedade democrática. Rever essas cicatrizes passa por rever a Rede Globo? Claro, acho que o maior entulho da ditadura? Claro. Primeiro que nenhum torturador sofreu qualquer tipo de punição, não é? Eles estão soltos, vêm bem e tal. Inclusive bem mortos, muitos deles morreram velhinhos. Mas suas famílias aí estão se completando do que eles acumularam até hoje. Ainda faz discurso liberal para fechar a universidade, né? Figueiredo Neto. Pode crer. Então, assim, além disso, esse ponto já teve impunidade, mas a gente nem pode ficar no entre aspas só isso, porque vários grupos empresariais se deram bem, e aí levantar essa história, né? Fazer um levantamento não só dos crimes bárbaros militares que foram feitos, mas quem se deu bem, que está até hoje. Eu queria muito falar um pouco do Jornal Globo dos anos 70, assim, porque hoje, né, os meios de comunicação se mostram como as vestais da democracia, graças à liberdade que nós temos, nós somos a democracia. E assim, olha a relação que a Globo tinha. O Jornal Globo tratava muito da tortura, as pessoas muitas vezes não sabem, tratava para insistir que não existia tortura no Brasil. Campanhas, referentes à tortura, falava assim, expressões da capa do jornal, tá? Campanha hedionda contra o Brasil. Então, pro Globo, hediondo não era tortura em si, era quem denunciava. Havia setores da igreja, campanha contra o Brasil, tinha várias capas. Pessoas de setores progressistas da igreja que denunciavam a tortura eram detonados pelo jornal. Havia até fotos e fulano de tal em campanha contra o seu próprio país. Então, esse é o grupo que agora se coloca como vestal da democracia. Né? Olha como é que as matérias sobre a esquerda armada, concordando ou não com o projeto deles, é sempre bom. Olha só os tipos de material de capa que tinha. Marca, movimento de ação armada, usou criança como escudo. Terrorista mataria o próprio pai. Subversão só tem um objetivo: matar e destruir. Esse é lindo. Dinheiro do terror era gasto em orgias. Se bobear, esse até aumentou o número de militantes. Como é que faz pra entrar? Mas assim, não vou botar ninguém não, hoje eu vou no Pão Passuru. O Ouro de Moscou fez a festa da Vila Mimosa. Olha só, a última manchete gigantesca de 31 de dezembro de 71... ou de 70, era um Réveillon, era grandaço. Um feliz ano novo, presidente, em relação ao Médici. Quer dizer, uns bajuladores de nível de ovo baixo. E hoje vem tirar essa onda. Então tem que se levantar a relação que esses caras tinham. Isso não pode nunca ser esquecido, Sobre isso, quero fazer 3 apontamentos. Primeiro é que no dia em que o Brasil tomou o golpe em 1964, dia seguinte, a capa do Globo foi: fugiu Goulart e está restabelecida a democracia. Já começa por aí, né? Desde o primeiro dia. Antes disso, teve considerado desastroso para o país o 13º salário. Né? Que droga que isso existe. Então, para começar, né? Primeiro dia. Depois, tem uma frase clássica do Médici, que ele fala que gostava de... Aí, no caso, não o Jornal o Globo, mas o Jornal Nacional, ele fala: o meu maior orgulho, quando chego em casa e ligo a TV, é ver o Jornal Nacional, porque vejo que o mundo está ao caos e o Brasil está em paz. É como se eu tomasse um tranquilizante após um dia de trabalho. Exatamente. A tortura comendo
vivendo solta no Brasil e ele deu esse tipo de declaração. É uma declaração até meio cara de pau, assim, do tipo, eu sei que vocês Totalmente, estão cara no de meu pau, bolso. não precisava ser tudo tortura. era Vocês estão cara muito de no meu pau. Não bolso. precisava ser tortura. Houve uma epidemia de meningite séria no Brasil em 1974 e o Jornal Nacional não noticiava. E aí os jornais de papel de São Paulo, que tinham um pouquinho mais de independência, começaram a noticiar. E aí a censura bateu e foi uma brigalhada danada por causa de uma epidemia de meningite. Porra. Imagina Gente tortura. morrendo sem ser pela mão dos militares. E tem o terceiro ponto que eu queria falar, é que aí tem muito a ver com a pergunta que o Alcísio fez da questão dos entulhos da ditadura, né, que ainda estão aí, a Globo, a PM, etc e tal. A gente tem aí a personificação do entulho da ditadura ainda dentro da Globo, que é uma figura como o Alexandre Garcia, que era assessor porta-voz do Figueiredo, do ditador Figueiredo, e aí tá indo hoje comentando a economia, falando sobre democracia, falando que é bom privatização e etc e tal. Um capacho da ditadura continua aí até hoje dando opinião na televisão. Ô, Fagner, eu procurei aqui pra ver quem foi o repórter que publicou a imagem do Brizola, né? Com o suposto traficante, que seria um... Você sabe quem é, João? O repórter, lembra? Não. Você sabe quem é, Fagner. Eu vou te dar uma chance. Ele é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Merval Pereira? Merval Pereira foi o repórter que colocou... lindo isso. Sabia disso não, João? Não. Legal, né? Os ciclos fecham. Informação do tijolaço lá do Fernando. Merval não é Fernando Rodrigues, né? Não. Molica? Não, do tijolaço. Que era o assessor do Brizola. Eu não lembro, mas Esqueci, enfim... mas é do blog do tijolaço. Foi o Merval Pereira. Merval não é imortal, é imorrível, né? O Merval é imorrível. Escreve muito bem. Os piores textos da imprensa Não, brasileira. que isso. E olha que a concorrência é grande. É o imortal. É impossível chegar no final de um texto do Merval. Acho que ele escreve hino do Palmeiras no final. Assim. Não, de bolo. No caso, ele é tricolor. Receita de bolo. Ah, ele é tricolor? Dito isso, vamos pro terror do baile. O terror do baile. O terror do baile. O governo ilegítimo, com 5% de aprovação, deve ter diminuído já desde essa pesquisa. 5 é muito, vai. Anunciou mais uma etapa de um radical programa de privatização, pondo na xepa da feira a Eletrobras, suas usinas hidrelétricas, uma divisão de loterias da Caixa, aeroportos, rodovias e até a Casa da Moeda. Vai sobrar alguma coisa no final do governo Temer? Cara, eu vou dar um testemunho aqui muito triste. Testemunho da fé? Dá quase sem fé, na verdade. Confesse, irmão. Sem fé. Esse final de semana eu viajei, fiz um passeio ali pra região dos Lagos, pra Saquarema, e fiquei praticamente sem... Foi lá encontrar o futuro governador lá, o Bernardinho lá na... Bernardinho, não. O Bernardinho tá mal. não, o Bernardinho já não é mais o técnico da seleção de vôlei, né? Ele saiu. Saquarema, eu fui encontrar o Serguei lá. E... Foi bom? Transar com umas árvores lá com ele. E aí eu fiquei desligado, quase não vi notícia lá. Tinha Wi-Fi na casa que eu fiquei, mas eu realmente quis desligar. Tinha coisa melhor pra fazer. Tinha coisa melhor pra fazer, ficar ali na praia, enfim. E aí eu volto, né? E você começa a ver que assim, as coisas estão passando pela gente. De uma maneira que não há nem uma menção. Acho que não há nem envio de pauta para a imprensa. Assim, release. Release, desculpa. Release para a imprensa. Porque, assim, eu vejo 50 e poucos no programa de privatização, né? Acho que 50 e poucos estatais, enfim. E aí você começa a ver, cara, que não há debate. Os caras não divulgam, vamos debater aqui um mês, um programa para ver. Obviamente... Mas se você tiver debater isso a sério, você vai chegar à conclusão que é uma péssima ideia. Obviamente, isso que eu ia falar, assim, eu acho que eu sou contra a privatização, principalmente assim, em lote, mas assim, se você ainda conseguisse trazer um debate, olha só, gente, a gente vai mostrar pra você que a privatização, nem isso vocês estão fazendo mais, né? E o que eu sempre digo, o FHC fingia que era bom. Ganhou na urna. O FHC ganhou no voto. O FHC, ele podia fazer, a gente podia reclamar, a gente podia chiar, a gente podia fazer barulho, mas ele ganhou para aquilo. E as pessoas sabiam que era para aquilo. E votou, sobretudo no segundo principalmente no segundo mandato. Então, assim, é sempre a gente olha pro príncipe da privataria e o FHC é uma fichinha perto do que o Temer, que é o fantoche. Que foi eleito num programa contrário. Michê Temer, né? Foi eleito vice-presidente num programa oposto. Exatamente, assim, o Temer, e o que o Temer tá fazendo se deixar, ele vai vender até a dona Marcela. A cara de pau é tão grande comprado. que no programa de privatização vem assim: nós sabemos que o Estado terá um prejuízo maior nos aeroportos, né? O déficit da Infraero vai aumentar por causa da privatização. Lucrativos. Por causa vai aumentar o prejuízo em 3 bilhões, mas não tem problema.
Não tem problema como, caralho? Você não tá vendendo pra fazer caixa pra cobrir o rombo, você vai criar um rombo, admite isso. Não, e tem questões que vão além da questão financeira. Sistema elétrico nacional, hidroelétrica e Casa da Moeda é questão de segurança nacional. Segurança nacional, óbvio. É uma coisa estratégica básica. Qualquer nacionalista te diria que isso é uma má Não é nem ideia. nacionalista, é manual de economia. É você privatizar um monopólio dado. Porque fazer dinheiro é um monopólio. Se fazer dinheiro e deixar de ser um monopólio do Estado, ferrou. E não é um Imprime negócio, 20 bilhões e não, e paga. e não é um negócio lucrativo. É uma gráfica altamente especializada, de máquinas caras, de manutenção cara. Fazer dinheiro custa caro. Não é porque pra você ser tem que lucrativo, mas você imagina tem os o Casa sistemas, da Moeda porque você lucrativo. tem os sistemas todos de segurança. E você vive num mundo cada vez mais digitalizado, então vai se produzir cada vez menos papel moeda no futuro. Mas faz passaporte também. Haja passaporte pra sustentar da lucratividade. toda hora- Mas vai começar Faz a ser o passaporte. cada Esse parque passaporte industrial. falso bom, né? Então, do ponto de vista capitalista, não faz o menor sentido alguém comprar aquilo para operar e fazer uma operação lucrativa. Você tem possíveis propinas, fazer derrama de dinheiro falso, o diabo Vai começar a fazer outras o que coisas. a sua criatividade permitir, ou um grupo estrangeiro que faça dinheiro em grande escala, porque muitas casas da moeda na Europa, nos Estados Unidos, fazem dos seus países e fazem para outros países. Sim, Países que exatamente. não têm suas casas da moeda própria. Então, sei lá, os países africanos e asiáticos que não têm uma casa da moeda própria mandam fazer dinheiro na Alemanha e pagam caro por isso. Então, presumo que alguma dessas empresas pode ter... louco, né? Alguma dessas empresas pode... porque não tem a tecnologia e a grana para montar Mas eu acho louco, como leigo na economia, assim, comprar dinheiro mandar fazer... é louco, né? Papel não vale nada. Sim, papel exatamente, vale papel porque não o governo diz que vale. Exatamente, acho muito louco isso. Mas aí o que eu posso ver é que um grande fabricante desse, que opera numa escala muito maior do que a Casa Moeda do Brasil, que produz para o Brasil, produz para alguns países vizinhos. A Venezuela era um cliente da Casa da Moeda. Aliás, um cliente bom, né? Porque Sim, desvalorizado. Eu conversei. Por acaso eu Imprime conversei. 1 bilhão de... Eu conversei com o pessoal da Casa da Moeda por questão profissional mês passado, e aí eu perguntei sobre isso, e aí eles falaram que a Venezuela encomendava muito, pagava em dia, mas agora a Casa da Moeda não está aceitando novos pedidos por medo de que a Venezuela não pague. E, obviamente, tem um componente político do nosso... Mas podia pedir pagamento adiantado. Agora Enfim, eu quero... só complementando. Então, pagar com o próprio dinheiro. o que eu vejo de lógica capitalista em alguém comprar a Casa da Moeda é um grande grupo desse, europeu, americano, que opera numa escala muito maior do que a nossa Casa da Moeda, fazendo dinheiro para várias partes do mundo, e comprar a Casa da Moeda daqui para carimbalizar, para deixar ficar obsoleto, demitir um monte de funcionário, deixar ficar cada vez pior e absorver o mercado brasileiro, que é um mercado grande, dentro das suas operações e torná-la mais lucrativa ou com maior escala. Sim, entendi. É o que eu consigo ver. E aí você perde mais um aspecto de soberania. O Brasil não vai ter controle nem pela sua produção de dinheiro. E vai gastar mais, provavelmente, Que é algo, pagando... que a última vez que o Brasil mandou fazer dinheiro fora do país foi em 94, quando virou o real, porque foi feita uma opção, por questão que eu não vou entrar agora, da política de combate à inflação ali, de trocar todo o dinheiro de uma vez só. Então você converteu toda a base monetária do país do Cruzeiro para o real numa tacada só, em um mês, 2 meses e tal. Então a Casa da Moeda não tinha capacidade de produção de todo o dinheiro do país de uma vez só. Então vieram lotes de trilhões de reais em aviões da Alemanha, exatamente, que é o país que tem uma Agora, será grave. que eles vão comprar e colocar a cara do Kedira numa nota de R$7 agora, a partir... Eu acho que merece. Seria Eu acho que sensacional, né? merece. Eu faria coleções. Se for francês, pode botar do Zidane na nota de... Zidane, nota de 2. Eu faria coleções. Agora eu quero trazer essa discussão rapidamente de volta para a questão da comunicação. Essa discussão para comunicação, né, já que a gente está falando de privatização e tal, a gente tem uma empresa pública de comunicação que é a EBC. Mas elas vão só deixar morrer, né? Mas Taxadíssima, sem salários. Enfim, eu fico pensando, enfim, no risco que corre, né, essa empresa. Mas aí é só deixar morrer que já mais é fácil, uma né? empresa. Não, mas essa tá sendo deixada... eles estão deixando Já morrer mesmo. na época do governo, de um governo que a fortalecia, já dava não era traço de fortalecia. audiência, né? Imagina o que vai acontecer agora, que, enfim, todas as empresas públicas, ainda mais uma empresa de comunicação que vai, o governo Temer ou o governo do PSDB, etc e tal, não precisa da EBC para poder se eleger, né? Ele tem a Globo para isso. Basta que pague a Globo. O Temer agora não. Tem a Globo, tem a Bandeirantes, tem o SBT para isso. Eu temo pelo fim da EBC. Você falou que o Temer tem, enfim, o Temer ou a casta dele tem a Globo pra se eleger. Eu queria perguntar pro João, a opinião pessoal dele, o que ele achou, o que ele acha dessa visão que parece, eu não sei se a gente foi enganado, ou se realmente é fato, da Globo ter feito uma campanha, um início de campanha, uma pequena campanha
contra o Temer. O que você tá achando disso? Então vamos lá, eu achava mesmo que essa questão ia surgir e vinha refletindo no caminho pra cá. Vale marcar o seguinte, como a gente vive numa época que várias pessoas colocam várias certezas na internet, não sei o que, foram os Illuminati, enfim. E então é preciso reconhecer bem que você falou, opinião pessoal, então a gente tá começando a debater essa questão, porque a Globo promoveu o golpe contra Dilma de diferentes formas, como a gente sabe, e de repente começa a bater muito no governo que fazia um programa econômico aparentemente dos seus sonhos, tudo igual, tudo como era desejado. Então vamos lá. Eu acho fato, sim, a Globo bateu bem forte a partir da delação da JBS Wesley Safadão. Então a questão é o seguinte, eu vejo... Joesley Safadão. Desculpa. Então o que caminhos de interpretação estão aparecendo, tá? Eu acho que é um feijão com arroz bem básico, é partir dos próprios interesses dos que fizeram a delação. Bom, eu tô engasgado aqui, preciso fazer uma negociação de delação, uma delação 1000 vezes mais consistente, não era só fala, o cara tinha filmagem, provas, foto, áudio, dinheiro na tudo, cueca, tinha tudo. Era assim. E aí, restou a Globo, cara, já era questionada por ter sido muito antipetista nesses 13 anos e não ter dado um tratamento semelhante a casos de corrupção. O Fernando Henrique tem cartazes em alguns pontos da cidade, golpista com o logo do Globo, Jornal Globo. Então assim, caraca, vai ficar muito patente se a gente não colocar isso. Bom, fizeram essa delação, resta nós darmos o furo e nos apresentarmos como independentes. Então, de um lado a gente bate no Temer, de outro a gente se aproxima, é minha leitura, do Maia. São registrados muitos encontros do Maia, que seria o nosso próximo presidente, pelo menos um tempinho, com membros da Globo. Tem, acho que é Paulo Tonetti, o nome de Relações Institucionais da Globo, que vinha se encontrando com ele periodicamente. Então eu acho assim, pô, Temer, ô Maia, se você assumir, a gente te apoia, fica tranquilão. O Maia já vinha acenando que ia manter essas, entre aspas, reformas, que geralmente reforma é uma coisa boa, sacanagem. Reforma, né? Essas reformas. E, enfim, era uma maneira do Globo de poder se apresentar, tá vendo? A gente bate em todo mundo, nós não somos antipetistas, anti-esquerda, anti-MST, etc. Há outras interpretações, tá na Carta Capital dessa semana que o Grupo Globo queria mudanças no sistema de participação de empresas estrangeiras e o Temer estaria demorando a fazer isso. Já vi leituras que é uma forma de também combater as políticas públicas do BNDES, que enchia de dinheiro grupos empresariais, como a JBS. Tem gente que fala que queriam derrubar o tempo, que não tinha voto para fazer as reformas. Eu acho que ele estava conseguindo, não sei se... Mas é isso, talvez ele fosse um cara não confiável o suficiente para implementar as reformas da Previdência Trabalhista, etc. Talvez ele pode ter previsto também que, acho que o Temer de repente vai cair meio que independente da gente, então já vamos empurrar ele logo para continuar. Acho que tem uma outra leitura também que talvez seja menos factível, mas que também pode ter a ver, foi que o Joesley Safadão na escuta, ele diz que ele tinha a mídia do lado, né? Então ele já bota a mídia, ele meio que queima a mídia. Bota em xeque. Ele fala alguma coisa que tá com a gente. Eles são meus amigos alguma coisa assim, ou seja, os caras já veem que... abafar o negócio da carne. Ou seja, se a alimentícia vem e espalha a brasa, então a Globo já se antecipa, então também pode ter sido isso. Né? Eu só queria salientar, para terminar o bloco, que o terror do baile dessa semana foi as privatizações e tal, porque é inevitável, porque é um assalto à coisa pública brasileira e tudo mais. Mas olha, tinha candidato pra cacete. Tinha o Amianto, que passou. A gente fazer a lista. Comandante da Rota. Comandante da Rota. O que o comandante da Rota falou? O comandante da Rota falou que nos Jardins, no bairro Nobre de São Paulo, não se pode fazer o mesmo tipo de abordagem que se faz na periferia. Basicamente, nenhuma mentira, zero mentira. A novidade foi que realmente eles perderam completamente... Até a cara de pau. A pequenino... vergonha na cara que se tinha, eles perderam completamente. Teve também o Dória, que o Dória... o Dória já é... Não, mas o bom dele foi que ele tá fazendo campanha com o dinheiro da prefeitura, e ele falou que quem questiona ele sobre isso é totalitário. Então, o liberal fala assim, olha, o dinheiro da prefeitura é meu e eu gasto como eu quiser. Mas quem me questionar é totalitário. Mas ele é prefake mesmo, todo mundo sabe que ele tá lá só no Instagram. Então, assim, a lista de terror do baile, ela é sempre muito concorrida. Tem a liberação de mineração numa reserva. Sim, acabou com o Temer também mereceria ganhar o prêmio por ter acabado com várias reservas indígenas. Tem Kedira, Shirley, Close. O Close, tem de tudo aqui. 7 tem gol até do Neuer hoje. Toda semana.
Alguma coisa a acrescentar ao bloco das privatizações? Eu acho que não. Eu acho que a gente falou... Enfim, quer dizer, sempre tem... O povo não é bobo. Sempre tem, porque a gente poderia fazer um programa de horas e horas aqui. Bater, enfim, seria um enorme prazer, seria como diz Renato Gaúcho, seria um orgasmo ficar aqui falando horas e horas. Quem sabe horas, num dia que a gente tiver a Central B Rio. Contra a Globo, mas vamos em frente. Mas então, dito isso, esse foi o Lado B do Rio número 32, aqui na Central 3 mais uma vez. Curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter. Todos os nossos episódios do Lado B do Rio estão lá disponíveis no site da Central 3 ou no seu aplicativo de podcast para smartphone preferido. Baixe, assine o feed e não perca nenhum programa. Também conheça a campanha de financiamento coletivo para manter a independência e a qualidade da Central 3. Acesse o site apoie.se/Central3. Se torne um apoiador, é baratinho e ajuda a gente que não tem verba pública, não tem BNDES, não tem perdão de dívida, a continuar no ar. A gente agradece a presença do nosso convidado Ares. Muito obrigado pela sua contribuição. Se tiver alguma coisa a acrescentar. Não, estamos satisfeitos. Como é que a gente faz para conseguir seu livro? Olha, o nome do livro é Batalhas do Globo, aí vem um subtítulo lá maior, um tanto comercial, mas ditadura militar, Lula Collor, privatizações e a vitória do PT em 2002. E a gente consegue pelo site da editora, Prismas, e enfim, acho que é por aí mesmo. Vamos comprar, galera. Então, boa noite, Caio. Boa noite, bom dia, boa tarde. Queria mandar um abraço aqui para uma galerinha que interage com a gente, como sempre, lá nas redes sociais. Primeiro pro seu José, que é o pai do Vinícius Diniz, que é um parceiro lá do grupo do WhatsApp do Clubistão, que ele achou por um acaso, fuçando na Central 3, que ele ouve a Central 3, achou o nosso lado B, o Vinícius também é ouvinte. O Júnior Ferreira e o Jean Valjean, que sempre falam lá com a gente no Twitter. Jean Valjean dos Miseráveis? Não, o Jean Valjean, Jean é alguma coisa, eu acho. O Leonardo Gomes, de São Bernardo do Campo, que deixou um depoimento pra gente no nosso último programa no Facebook, que emocionou muita gente de vários pontos, enfim, um ouvinte nosso aí que tá na batalha e que, se Deus quiser, vai conseguir aí se realocar no mercado de trabalho. E principalmente que vai continuar dando pra gente esse prazer que a gente tem, né, de fazer pessoas tão longe ouvirem a gente, enfim, e a gente sempre trazendo convidados bacanas aqui. O Renato Santana, que lá de Uberlândia, também falou pra gente no Facebook, que eu citei Montes Claros, terra de Darcy Ribeiro. E aí ele falou, não, estou aqui também em Minas, aqui dando moral, então em Minas também temos audiência. Né? O Décio Freitas, que comentou no Instagram da Central 3, também elogiando o programa. O Henrique Andrade, que também mandou mensagem pra gente no Facebook, que é lá da Rural, lá na Universidade Rural. Disse que conheceu o programa pelo um economista, amigo dele, o Igor Silva. E um Twitter do It Yourcast, né? Que é um Twitter, provavelmente, de um podcast de um rapaz que faz... que é de Nova Iguaçu, que gostou muito do programa. Vou tentar ouvir o podcast dele. Mandar um abraço pra galera aí. E um abraço muito especial pro Berrio. Boa noite, Fagner. Bom, eu quero fazer também um agradecimento, na verdade Pro Berrio também? Não, quero que o Berrio vá pra puta que pariu. Eu queria falar, na verdade, duas coisas. Primeiro que o terror do baile também faltou um item que eu pensei que podia ter sido Lula e Renan Calheiros no mesmo palco. Tá? Não vamos aliviar, não. Esse é um ponto. E o segundo é que eu queria falar, a gente não falou, enfim, um assunto que esteve na pauta também, principalmente até o começo dessa semana, mas a gente acabou não falando aqui no programa, eu não sei se a gente se esqueceu ou se, enfim, não sei, que é a questão da militarização do Jacarezinho ali, daquela região de Manguinhos, né? Mandar um abraço, enfim, pra galera que está passando por essa situação. A gente lamenta muito e comenta muito essa questão de segurança, que na verdade não é segurança, é controle social das pessoas. Mandar um abraço especial mesmo para duas amigas minhas, para três amigos, na verdade, a Rejane, a Dejane e o Rony, que são conhecidos meus, militantes de direitos humanos, professores da rede pública, que perderam a tia no sábado, vítima de um tiro de fuzil do Caveirão. 4 balas perdidas, foi isso? Tomou 4 tiros e morreu no sábado à noite. Só conseguiu ser enterrada na terça-feira. A gente vê a barbárie que isso
que isso resulta, né? Que essa política de segurança pública resulta nas favelas. Então, um abraço apertado para eles. Dizer que, enfim, às vezes a gente sabe que fica com sentimento de impotência, mas é essa mesma revolta que tem que nos fazer seguir em frente e garantir os direitos daqueles que são os menos favorecidos, vamos dizer assim. Não gosto muito dessa palavra, mas agora não me ocorre outra. Então é isso, dizer que o lado B do Rio, acho que mais uma vez está cumprindo sua missão institucional, eu diria, que nós não temos esse papo capitalista de missão e visão, mas nós temos valores, e um dos nossos valores é se contrapor essa grande mídia hegemônica calhorda, canalha, cretina e vendida que nós temos no Brasil. Um abraço a todos. Daniel, boa noite. Boa noite a todos, boa noite ao convidado. Queria agradecer mais uma vez a presença do João. Destacar que hoje no estádio Romário de Souza Faria, o popular Marrentão, em Xerém, o Campo Grande venceu o Paraíba do Sul por 5-3, segue firme na luta para subir para a Série B2, a terceira divisão do futebol carioca. Que é importante. Sempre no campo. Isso, não, só para terminar, porque eu esqueci o nome da tia da Rejane, da Dejane e do Rony, a dona Georgina Maria Ferreira, de 60 anos, que morava no Jacarezinho há 45 ou 50 anos, e acabou tomando esse tiro. Ela morava no Jacarezinho esse tempo todo e cuidava de uma irmã com deficiência neurológica e acabou falecendo aí vítima dessa barbárie. Já tinha me despedido, mas um rápido comentário, como essa questão da violência tem também em relação com comunicação, como é urgente um debate mais sério sobre a questão. Eu não aguento mais as pessoas na rua falando, tem que matar, que é um mantra, né? Caraca, se tivesse comunicação séria no Brasil, estaria as estatísticas, a polícia mata 6 pessoas por dia em média no Brasil. Não está resolvendo. Aí vem gente, principal secretário de segurança do Estado, tem que mudar a lei. Aí o cara fala, de 3 anos vai virar 6 anos quem pegar um fuzil. Como se alguém que pega uma arma, eu vou pegar uma arma porque antes a pena era 3 anos. Agora que é 6 anos eu vou pegar arma. Caraca, não tem um debate sério nos grandes meios de comunicação sobre mudança nessa legislação de guerra às drogas, que é guerra aos pobres. Então, assim, é só um exemplo da falta de debate. E o tipo de repórteres televisivos, programas de reportagem sobre violência, só realimenta essa esfera de ódio e só vítimas nas periferias, nas favelas e tal. Se a gente tivesse comunicação séria, a gente reduziria esse nível de imbecilidade. Tem que matar os bandidos. São débeis mentais, assim, idiotas, que em grande parte porque a gente não tem comunicação séria no Brasil democratizada. Brigadaço aí pelo convite, pelo lindo trabalho de vocês. Bom, depois desse presentinho no final do João, e sem dúvida a gente concorda que a guerra ao tráfico é, na verdade, uma grande guerra ao povo, a guerra aos pobres. Fica a homenagem à falecida Georgina. Fica a homenagem a ela e até o próximo programa na semana que vem. Comunidade que vive à vontade, com mais liberdade tem mais pra colher, pois alguns caminhos pra felicidade são paz, cultura e lazer. Comunidade que vive acuada, tomando porrada de todos os lados, fica mais longe da tal esperança, os menores vão crescendo tudo revoltado. E não se combate crime organizado, mandando blindado pra dentro de viela, pois só vai gerar mais ira na gente que mora dentro da favela. Sou favelado e exijo respeito, só são meus direitos que eu peço aqui. Pé na porta sem mandado, tem que ser condenado, não pode existir. Tá tudo errado, até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Mãe sem emprego, filho sem escola, é o ciclo que rola aqui nesse lugar. São milhares de histórias e o que são as mesmas podem reparar. Sinceramente eu não tenho a saída de como devia um tal ciclo parar, mas do jeito que estamos tratando só estão ajudando esse mal se alastrar. E morre polícia, morre vagabundo e no mesmo segundo
todo vivo, no lugar daquele que um dia se foi. Pior que depois geral deixa pra lá. Agora amigo, o papo é contigo. Só um aviso pra finalizar. O futuro da favela depende do fruto que tu for plantar. Tá tudo errado. É até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem.